está em Efésios 3, versículo 19. Ele diz para que sejamos tomados não apenas de Deus, não apenas da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E você pergunta, quem é Deus? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é maior do que tudo que Ele criou. Se nós perguntarmos qual o tamanho do universo que Deus criou, os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 10 bilhões de anos-luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se nós conseguíssemos viajar à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Deus criou todas essas coisas e Ele é maior do que tudo que Ele criou. E agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você pensa que Paulo está delirando, ele diz em Efésios 3:20, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode trazer sobre você, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre a sua denominação, sobre a sua nação, um poderoso reavivamento espiritual. Algo que nunca vimos, mas que outros povos já experimentaram, que nós também hoje poderemos experimentar, se Deus for propício a nós, derramando sobre nós porção dobrada do seu Espírito, as torrentes do seu Espírito. Mas preste atenção, o reavivamento não é apenas uma promessa de Deus, o reavivamento é uma necessidade da igreja. É interessante que o profeta Isaías vai usar esta palavra em nome de Deus, dizendo o seguinte, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há vários símbolos do espírito na Bíblia, o hálito, o vento, o azeite, a pomba, o fogo, a água. Por que aqui o Espírito Santo é comparado com água? Primeiro, porque não há vida sem água. Você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor tecnologia, se não tiver água, a semente morrerá mirrada no ventre da terra. A igreja pode ter templos bonitos, a igreja pode ter tecnologia moderna, a igreja pode ter pastores eruditos, a igreja pode ter crentes influentes na sociedade, mas sem o Espírito Santo, a igreja é um museu sem vida, a igreja está morta. Nós dependemos do Espírito Santo. Preciso concordar com o pregador de Londres, Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse que é mais fácil você acreditar que um leão se tornará vegetariano do que você crer que uma alma sequer possa ser salva sem a ação e sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas mais do que isso, a água é necessária para purificar. O que impede a chegada das torrentes de Deus, do reavivamento espiritual, é o pecado. O grande aspecto é que a igreja de Deus hoje está se acomodando neste mundo. Parece que não há muita diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que professam a fé cristã frequentam os mesmos ambientes, falam as mesmas palavras, têm as mesmas atitudes, se divorciam com a mesma intensidade, praticam tantas vezes os mesmos pecados, as mesmas mazelas. Nós precisamos do Espírito Santo para que a igreja evangélica brasileira se prostre em profundo lamento pelos seus pecados, tenha a experiência de um arrependimento genuíno, profundo e verdadeiro, para que a igreja chore pelos seus pecados, lamente pelos seus pecados e se volte para Deus de todo o seu coração. Deus diz em sua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que é reavivamento? Na verdade, reavivamento é uma obra de Deus. Nós não poderemos gerar o reavivamento. A igreja não pode agendar o reavivamento. Ele vem de Deus, ele vem do céu, mas nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. João Batista disse para o povo de Israel: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale tem que ser aterrado, todo monte tem que ser nivelado, todo caminho torto tem que ser endireitado, todo caminho escabroso tem que ser aplainado. Então toda a terra verá a salvação de Deus. O reavivamento é uma necessidade da igreja. É preciso orar pelo reavivamento. É preciso clamar a Deus de todo o nosso coração. O profeta Isaías, diz algo sublime nesse versículo 3 de Isaías 44. Deus derramará água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Nós vamos receber um reavivamento quando nós buscarmos a Deus como um sedento busca água, como a terra seca anseia pela chuva. A geração atual está buscando não a Deus, mas as bênçãos de Deus. As pessoas não querem Deus, querem os favores de Deus. As pessoas estão correndo atrás de prosperidade, estão correndo atrás de curas, estão correndo atrás de milagres, estão correndo atrás da bênção e não do abençoador. Avivamento é quando a igreja tem sede de Deus, é quando a igreja quer Deus, é quando a igreja anseia por Deus mais do que pelas bênçãos de Deus. Eu quero lhe dizer que as bênçãos de Deus são importantes, são necessárias, mas as bênçãos de Deus não podem substituir o Deus das bênçãos. Reavivamento é quando a igreja quer Deus mais do que as bênçãos de Deus. Eu creio neste avivamento. Eu oro por este avivamento, eu anseio por este avivamento, e eu espero um dia ver Deus derramando sobre a igreja as chuvas torrenciais do seu Espírito, para inundar a sua igreja de vida, de verdor, de frutos, para que a igreja possa ser uma bênção influenciadora na nação brasileira, e nós experimentarmos crescimento numérico, mas crescimento espiritual para a glória do nosso grande Deus. Eu quero orar com você. Eu quero convocar você para se colocar nas mãos de Deus, para interceder em favor deste verdadeiro reavivamento espiritual. Ele é promessa de Deus, ele é necessidade da igreja. Vamos orar comigo. Deus querido, nós ansiamos ardentemente ver a nação brasileira experimentando um reavivamento que venha sobre a tua igreja, e este reavivamento possa reverberar para fora dos portões e alcançar as famílias, e alcançar as universidades, e alcançar todos os segmentos da nossa sociedade. Traz sobre a tua igreja, Senhor, quebrantamento, arrependimento, choro pelo pecado, sede da tua presença, plena e abundante de oração, para que a igreja seja restaurada, revitalizada e reavivada pelo poder do teu Espírito. Esta é a nossa súplica, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.